Executar um projeto é um processo complexo que envolve muitos profissionais, soluções de comunicação e líderes. Assim, é fundamental o uso de ferramentas durante todo o processo de gestão deste projeto. Isso garante que os requisitos serão cumpridos e que os desvios serão evitados. Hoje nós vamos falar de uma das ferramentas mais utilizadas para esse serviço, que é o MS Project. E quem vai nos ensinar sobre ela é o professor Roque. Professor, começa a nossa aula explicando para a gente um pouquinho quais são as principais características desse software. Ok, Julie. Bem, como você falou, o MS Project é uma ferramenta bastante utilizada, né, mundo afora, em diversas empresas, e ele é muito competente para gerenciar as nossas tarefas, né, de modo que nós podemos atribuir várias características a essa tarefa, e o visual dele é muito parecido com o pacote Office, por isso quem já utiliza produtos desse pacote se sente muito à vontade com ele. E o professor falou sobre gerenciamento. Então explica pra gente, professor, como esse software gerencia os requisitos do usuário. Bem, antes de responder a sua questão, vale a pena relembrar um pouquinho o que é requisito. Requisito é algo básico, fundamental, para que um objetivo seja atingido. Na gestão de projeto, é aquilo que o usuário ou o cliente espera que o projeto faça, né? Então eu posso dar dois exemplos aí. Eu vou preparar uma festa de casamento, e me passaram como requisito que ela tem que acontecer no período noturno, vai acomodar mais ou menos 100 pessoas e vai ser feita numa chácara. Pronto, eu tenho aí um objetivo, que é preparar uma festa de casamento, e os requisitos que acompanham esse objetivo. Um exemplo número 2, eu preciso de uma ferramenta computacional que vá permitir que eu faça vendas de roupas na minha loja. Eu preciso que essa ferramenta emita relatórios, controle o meu fluxo de caixa e faça tudo o que se espera de uma ferramenta para se vender roupas, né? Tenho aí os requisitos. Então, através de técnicas de questionários, entrevistas, o pessoal do projeto vai levantar esses requisitos junto ao usuário ou ao cliente, né? E vai transformá-los em tarefas. Como eu disse antes, o MS Project é muito bom para gerenciar as nossas tarefas. É claro, isso sempre vale um registro, de que ele não vai executar nada para a gente, ele vai apenas ajudar-nos a controlar as tarefas. E agora fala um pouquinho para a gente como documentar todos esses requisitos. Bem, cada requisito vira então um nome de tarefa. É evidente que o nome da tarefa apenas pode não dizer tudo a respeito dela. Daqui um pouquinho a gente vai desenvolver um exemplo aqui, a gente vai poder ver isso com mais propriedade. Então, o MS Project me dá a condição de escrever texto ou de documentar cada uma dessas tarefas. E mais que isso, colocar recursos, colocar tempo, claro, né, a gente está falando de tempo, e colocar outras informações, tais como custo, né, também, no bojo dessa informação da tarefa. Bem, para a gente ilustrar a questão da documentação da tarefa, então, tem aí na nossa tela um quadrinho com informações da tarefa. Através de todas essas abas que estão aí na parte superior, eu consigo atribuir informações importantes para a minha tarefa. Inclusive as textuais, né? Se eu crio uma tarefa chamada piso dentro de um contexto da construção de uma casa, por exemplo, eu preciso explicar o que é piso, né? Se eu vou colocar em todos os cômodos algum piso, qual a especificação deles, né? Claro que o tempo eu já deixei pré-ajustado, eu já sei o tempo, mas todas as outras informações a respeito da tarefa precisam ser mais bem explicadas. E isso nem sempre o nome apenas dela consegue fazer. Então, professor, explica pra gente como de fato o MS Project gerencia todas essas tarefas. Ok, Julie, então a gente faremos menção novamente a uma figura, né? Está aí na tela de vocês a cara do MS Project, por assim dizer. Repito, ele é muito familiar para quem já usou alguma coisa do pacote Office. Na parte superior eu tenho os menus, né? E aí na parte central, mais à esquerda, eu tenho uma espécie de planilha local em que eu vou criar, de fato, as minhas tarefas, né? Colocar as minhas tarefas ali,
colocar a duração de cada uma. O início e o término se dá, o estabelecimento, melhor dizendo, do início e do término, eles se dão de forma automática com base na duração de cada tarefa. E eu vou colocar ali também as tarefas que devem vir antes da outra, não é? As predecessoras. Então, esse exemplinho aqui a gente tirou do livro Usando o MS Project, de 2013, do Darcy Prado e do Marcos Marques, né? O livro é de 2014. E aí nós temos, então, o contexto de um projeto de construção de uma casa. Eu tenho ali todas as tarefas, as 12 tarefas colocadas. Idealmente eu devo explicar cada uma delas textualmente, né? E como eu disse, as datas de início e de término são cruciais para o controle, para o meu controle de tempo, e principalmente eu tenho que ter uma coerência lógica no estabelecimento da relação temporal entre as tarefas. Eu não vou querer, por exemplo, construir o telhado da minha casa sem antes ter construído as fundações e a alvenaria que vai sustentá-lo, não é? Consigo, então, como eu já disse, colocar em cada tarefa informações importantes a seu respeito e consigo também colocar o meu progresso. Então, se eu já fiz 30% das minhas fundações, eu vou lá então e marco que eu já fiz essa quantidade. Ao final do projeto, claro, todas as tarefas devem estar 100% concluídas. E para finalizar, nós temos aí na outra figura uma visão geral do projeto. Todas as tarefas colocadas, graficamente o desempenho ou o andamento de cada uma, né? No caso dessa figura, nós temos apenas 30% da primeira tarefa concluída, e é assim que o MS Project auxilia a gente a tocar os nossos projetos, né? Vale sempre registrar que ele não vai executar a tarefa para a gente. Se eu executar a tarefa e não marcar essa tarefa como executada nele, nada vai ser gerenciado, né? Da mesma forma que ele não vai por si só fazer a tarefa para mim, né? Para mim, gestor do projeto. É isso. Professor, muito obrigada por toda a sua explicação da aula de hoje. Eu que agradeço. Aplicando corretamente os recursos do MS Project, é possível avaliar orçamentos, criar cronogramas, além de analisar oportunidades e avaliar os riscos do seu projeto. Com esse controle total, é possível tomar decisões estratégicas e realizar a gestão da melhor maneira possível. Por isso, não deixe de se aprofundar nesse software e até a próxima aula!